Repare nessa cena que tem na tela aí, repare na cena. Eu vou falar com vocês aqui hoje sobre 4 cenas que são incríveis. Eu vou mostrar as cenas aqui no vídeo, cenas incríveis para nós analisarmos de uma maneira bem didática, assim, bem estudiosa, para vermos o que eu tô falando. O Rogério Ceni tem feito o formato daquele Real Madrid do Cristiano Ronaldo e do Benzema, aquele Real Madrid do Zidane. E assim, está acontecendo. Eu sei que vai gerar Real Madrid do Zidane, pelo amor de Deus, Vamos analisar? Depois de analisarmos todas as cenas, nós conversamos mais sobre isso, beleza? Temos um acordo? Deixa o like aí, galera, pra dar aquela moral no vídeo. Deixa o like aí, chega lá, dá um like pro Juba aí, o cara tá fazendo trampo lá, papá. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, você é muito bem-vindo aqui no canal. E quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que existe. Aí você me pergunta, Juba, mas o OneFootball é grátis? Eu vou te falar assim, é grátis. O OneFootball, você vai lá no link na descrição, primeiro comentário fixado, QR Code, e você baixa o OneFootball de maneira grátis. Aí você fala, mas o OneFootball fica me alertando sobre o meu time? Sim, você tica ali o seu time, eu coloquei o São Paulo e fica vindo todas as notícias do São Paulo. Todas, inclusive esse vídeo aqui, ele parte disso. Ele parte de uma questão que você tem o São Paulo que bate o recorde de finalizações corretas jogando fora de casa. Vi no OneFootball e aí saiu daí o vídeo. Aí você tem a Bundesliga, assiste aos jogos do Campeonato Alemão, você tem Campeonato Polonês, da Irlanda do Norte, Campeonato Japonês, você acompanha tudo. Notícias então, tá louco, todas, simplesmente todas. Baixe o OneFootball, é grátis, é o melhor que existe e eu garanto pra você. Valeu, OneFootball, tamo junto. Galera, é o seguinte então, vamos analisar, vamos começar analisando. O São Paulo, ele tem encontrado algumas dificuldades em alguns jogos grandes, jogando fora de casa e tal, mas o São Paulo acaba de quebrar o próprio recorde de finalizações corretas jogando fora de casa. E aí eu fiquei pensando assim, qual que era o recorde anterior? Fui pesquisar, vi na matéria, São Bernardo, o São Paulo finalizou muito de maneira correta, ganhou de 4-1 Paulista, depois ele ganha de 4-0 do Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão, também quebrou o recorde, e agora contra o RB ele quebra o recorde dele próprio, fazendo as finalizações corretas. Um jogo de 1-1, aquele empate, time B, time misto. O São Paulo também é meio misto, né? Mas time misto do Red Bull tal, quebrou o recorde. Eu comecei a analisar as cenas e trouxe pra cá pra mostrar o quanto que esse futebol do São Paulo, o quanto que esse time prova a cada momento que o Rogério Ceni realmente estudou na Europa, estudou o futebol modernaço e trouxe o que o Zidane trouxe pro Real Madrid. E eu vou colocar para vocês agora para vermos as semelhanças aí, beleza? Então vamos para a nossa primeira imagem do dia. Tenho 4 imagens aqui, poderia ter feito 18. Trouxe 4 para o vídeo ficar bem da horinha aí. Deixa o like, não esquece não. Vamos na primeira imagem que vai entrar na tela now. Olha lá, aqui o Nicão, ele olha pro Caleri e rola a bola. O Nicão, nesse momento aqui, ele era o segundo atacante do São Paulo, jogando com o Caleri isolado ali na frente. E o Caleri está isolado na frente, onde ele consegue fazer um pivô e consegue até mesmo o chute a gol. Vou levar a próxima cena agora diretaço, segunda cena. Olha o que acontece. O Caleri, no momento que ele domina, ele tem apenas um marcador com ele. Você vê que o camisa 6, o 14 ali estão bem longe e tem um segundo marcador que chegou e está ali a 2 metros do Caleri, 3 metros, ele não vai conseguir chegar no Caleri. Olha o espaço que o Caleri criou pro gol ali, tá vendo? O Caleri, ele não conseguiu finalizar e fazer o gol. Ele consegue chutar a bola pro gol, mas ele não consegue fazer o gol, mas ele tem a total condição. Rafinha aqui na ala, você pode ver, e o Nicão chegando. Volta pra cá, pra tela aqui. O que eu quis dizer com essas duas imagens que eu já coloquei aqui? O São Paulo, ele entrou pra jogar nesse último jogo com o Caleri, o Nicão jogando de atacante com ele. O Nicão nem é um atacante assim de origem de área, ele é um cara que chega muito mais de trás, e aí o Caleri joga meio que isolado, coisa que fazia Benzema no Real Madrid jogando com o Zidane. Ele fica isolado pro time vir de trás, tem que ter aquele abafa. Eu posso apontar aqui um time, por exemplo, do Tottenham jogando com o Harry Kane, posso colocar, por exemplo, o Leicester jogando com o Vardy na frente. Tem muitos times que jogam, teve o Adriano Imperador quando jogou no Inter de Milão, por exemplo, um pouco antes dele teve o Vieri, Christian Vieri. Eles jogam de forma isolada, por quê?
O técnico do time, ele precisa de um sistema defensivo sério. Ele precisa bater e martelar no sistema defensivo. O que ele faz com isso? Ele coloca lá 4 zagueiros, ele não pode pôr. Então ele não coloca os 4 zagueiros, ele faz um futebol um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais aguerrido no meio campo. Então ele bloqueia o meio de campo. O Zidane, com o Real Madrid, era um time que ganhou 3 Champions e ele mal tomava gols. E o time, se você pensar, era um time ofensivo. Você pega o goleiro, aí vinha Carvajal e Marcelo, depois tinha Sérgio Ramos e Pepe, o Sérgio Ramos e Varane e Casemiro. Pronto, acabaram os defensivos e o Carvajal e o Marcelo bem ofensivos, certo? Depois disso, Modric e Kroos, que estão lá ainda, eram os caras da época do Zidane. São meias que viraram volantes. Eles viram volantes de acordo com a necessidade, mas eles são meias de característica ofensiva. E o Isco era o último homem de meio campo, onde fazia o tripé com o Casemiro, Modric e Kroos, e o Isco fazia esse quarto homem de meio campo, coisa que o São Paulo tem feito hoje com o Gabriel Sara, tem feito hoje com o André Anderson quando entra. Ele tem colocado ali o Nestor para fazer o Isco. E na frente joga Caleri Éder, Caleri Luciano, Caleri Nicão. Ele tem usado o centroavante, coisa que o Real Madrid fazia quando era Benzema e Cristiano Ronaldo. Então o formato de jogo é muito parecido. Vou continuar aqui, vou colocar um pouquinho mais na tela para nós vermos uma tela. Olhem na tela aí agora. Olha a imagem então. Então o São Paulo tá com o Nicão ali novamente atrás. Ele puxa a marcação pro meio campo. O Nestor tá chegando por ali. O Igor Gomes tá bem aqui isolado. Ele fez uma linha trazendo totalmente ali o Red Bull pra direita. E aquele zagueiro que tá marcando o Caleri novamente, ele marca o Caleri dando espaço. Esse lance aqui resulta num escanteio que o Caleri consegue o chute. Você percebe que o Caleri, ele está realmente isolado e aqui a condição de fazer o gol é muito menor, mas a marcação, reparem o Nestor entrando. Se o Caleri tivesse a condição de voltar para o Nestor, eu acredito que seja o Nestor ali, tenho quase certeza, se ele rola a bola para o Caleri, pro Nestor, olha o espaço que o Nestor tem para fazer o gol. Então isso aqui seria o Isco lá, seria o Cristiano Ronaldo. É muito parecido com o time do Zidane, quando ele fazia esse formato de bloquear o meio campo com muitos jogadores de meio campo e conseguir encontrar o espaço jogando com apenas um pivô fixo de referência, que esse pivô é, além de pivô, um centroavante. Volta pra cá. O São Paulo entrou com o Patrick Nestor e entrou com o Igor Gomes. E entrou com o Colorado de primeiro volante. Normalmente é o Pablo Maia, Igor Gomes, aí vem na esquerda Patrick, ou vem o Nestor, e aí na frente vem o Gabriel Sara. Então o São Paulo ele tem usado muitos homens de meio campo. Teve Thales Costa, né? Todos os jogadores do São Paulo que jogam no meio campo ali têm ganhado chance considerável desde que o Rogério Ceni chegou no São Paulo. Muitas vezes isso não resulta no que nós gostaríamos que resultasse, que são jogos assim totalmente tranquilos, de vitórias do São Paulo, coisa e tal. Se o São Paulo do Rogério Ceni tivesse o plantel que tinha o Real Madrid do Zidane, o São Paulo estaria sobrando aqui com tranquilidade, porque o sistema tático ele é correto. Vocês podem reparar, eu vou colocar mais uma cena aqui, que é uma cena bem interessante. Essa aqui é muito interessante, a próxima. Mas antes disso, vocês podem reparar que o São Paulo, quando saiu nesse último jogo o Léo e entrou o Wellington, formando assim uma lateral esquerda aguda, né, ofensiva de verdade, que vai pra cima do marcador, o Wellington entrou. E eu falo pra vocês com total segurança, depois do Júnior, em 2005, lá no Mundial, um pouquinho depois até, e antes dele o Serginho, que jogou no São Paulo aí, só pros mais velhos vão lembrar do Serginho, que jogou no São Paulo na década de 90 ali, pro final. Tirando esses dois caras, ninguém fez no São Paulo o que o Wellington fez nesse último jogo. O Wellington é comparável com esses caras? Claro que não. O Wellington ele tá muito longe de ser ainda um titular absoluto do São Paulo. Ele precisa provar e muito. É um menino, acho que de muita qualidade e de muito futuro. Mas nesse último jogo especificamente, entrando no segundo tempo, o Wellington ele fez o que o Serginho fazia. Vocês estão entendendo que eu não tô comparando o Wellington com o Serginho. Eu tô comparando a atitude somente e tão somente neste último jogo. Então que fique bem claro, o Wellington ele fez a lateral esquerda que o Marcelo do Real Madrid fazia e levou o São Paulo até o caminho do empate. Ele consegue colocar o São Paulo numa condição de fazer os gols no RB, porque o lateral funcionou junto com o tripé do meio campo, com mais um meio de ligação e jogando com um atacante
ao lado do Caleri. Entrou o Éder no lugar do Nicão. O Éder, ele não só fez o gol, como ele chutou uma bola na trave e fez uma partida assim que foi a melhor do Éder, tranquilamente pelo São Paulo. O Éder fez um jogo bom contra o Quadjúlio, fez um gol no Santos, não joga nada contra o São Paulo. Esse último jogo contra o RB, ele foi muito bem, fazendo esse Caleri e Éder, Cristiano Ronaldo e Benzema. Então a comparação tá por aí, uma comparação no formato. Vamos para nossa última imagem aqui, não menos importante. Olhem para a tela aí agora. Essa bola aqui, ela vem do meio campo e o Caleri, ele consegue receber um passe em profundidade e sendo um passe alto. Ele puxa uma linha de impedimento do Red Bull que sai atrasado e ele domina a bola em totais, mas totais e absolutas condições de não só fazer o gol chutando direto, como também rolar a bola para o seu companheiro que está ao seu lado ali em condições legais também. O Caleri perde esse gol aqui, ele chuta a bola de esquerda, mascado, vai no meio do gol e o goleiro do adversário ele consegue fazer a defesa com facilidade. Mas esse tipo de jogada aqui é a jogada do pivô, é a jogada do centroavante. Isso aqui o Luiz Fabiano fazia muito. Ele pegava essa bola na linha de impedimento, esperava a linha sair e ele corria usando a linha que saiu para ficar em condição legal de fazer o gol e fez. É um dos maiores artilheiros da história do São Paulo. Voltem para cá então. Então vocês perceberam que o São Paulo ele vive momentos assim, dias que você precisa de título. Não importa o São Paulo chegar em quinto do Brasileirão, sexto, disputar uma pré-Libertadores, o São Paulo não aguenta mais isso. O São Paulo ele tem uma possível venda do Antony, onde o São Paulo vai faturar uma fortuna. O São Paulo tem o Caleri, que já está com o passe fixado para contratar. O São Paulo vai renovar agora com o Luciano. O São Paulo ele tem a condição plena, total e plena, de quitar os vencimentos atrasados com esse elenco da época antiga já, que desde a época do Leco, e o São Paulo consegue, nesse caso, ter um elenco já montado onde ele não precisa de reforços para o ano que vem. O Rigoni e o Marquinhos, que desapareceram do mapa, não estão, o Rigoni principalmente o Rigoni não merece nem a titularidade hoje. O Rigoni é um cara que, se recuperar o futebol, e o Marquinhos também, até os jogadores de ponta de campo, para mudar esse formato tático do Rogério Ceni, que até isso ele já teria no São Paulo. Então o São Paulo que tem que fazer agora é não perder alguns caras, vender alguns da base para recuperar o caixa, mas o São Paulo aqui encontrou um time e um formato de jogar que é muito moderno, muito contemporâneo. Eu queria muito ouvir sua opinião sobre isso aí. O vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!